Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Mas Jesus é a solução para o pecado. E Ele não vai permitir a nós permanecermos no poço em que nós nos metemos quando Deus está oferecendo a nós uma maneira de sair de lá. Davi era o amado de Deus, ele era chamado de o amado de Deus, e vamos dar uma olhada detalhada no pecado de Davi com Batseba. E eu acho que você vai entender e talvez ficar mais impressionado com a misericórdia de Deus do que antes. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Então, na primavera, quando os reis deveriam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e os seus oficiais com ele, todo o exército de Israel. E então eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Agora, apenas nisso aqui já há uma mensagem, porque era a época em que os reis iam para a batalha, mas Davi ficou em casa. Ele enviou todo mundo e ele ficou em casa. Sabe de uma coisa? Às vezes você pode ficar fora de problemas, sabe? Apenas estando onde você deveria estar quando deveria estar lá. Se você deveria estar na igreja no domingo de manhã, vamos lá. Eu me pergunto quantas pessoas pretendiam estar aqui. E eu não sei, talvez quisessem voltar à reunião desta tarde. Eu não sei, talvez elas tenham comido demais, se cansaram e decidiram então voltar para casa. Bem, eu não sei, talvez elas acabem em algum tipo de confusão esta tarde, sofram algum tipo de tentação. E se elas deveriam estar aqui, então se elas estivessem onde deveriam estar, quando deveriam estar, poderia não ter que passar por essas coisas. É importante estar onde você deveria, quando deveria estar, certo? Quantos de vocês deveriam estar passando tempo com Deus todas as manhãs antes de sair para fazer qualquer outra coisa? Você tem alguma ideia de quantos problemas você evitaria durante o dia? Se você estivesse onde deveria estar todas as manhãs por certo período de tempo, não importa se forem 5 minutos apenas, comece o seu dia com Deus. Não tente começar sozinho, porque se você começar sozinho, você não vai gostar do jeito que o dia vai terminar. Sabia disso? Nossa força está em Deus. Então, numa tarde, verso 2, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do Palácio Real, e de lá viu uma mulher tomando banho. Eu nunca tomei banho no telhado, mas aparentemente eles faziam isso na época. Eu acho que era um lugar legal para tomar banho, eu não sei, sabe? E ela era uma mulher linda agora, e eu não sei, mas eu acho que talvez Davi soubesse que as mulheres tomavam banho nos telhados. E talvez por isso ele tenha ido dar uma volta no telhado, eu não sei. Mas eu também nunca dei uma volta no telhado, então pode haver algumas coisas que acontecem lá que a gente ainda não sabe. Davi mandou uma mensagem e perguntou sobre a mulher e disseram, bem, não é esta Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o hitita? Então não há engano aqui. Davi sabe que ela é casada. Ele sabe que ela pertence a outra pessoa. Ele não está onde deveria estar. Não estava na batalha. Na época do ano em que os reis iam para a batalha, ele ficou em casa. E ele estava no telhado, olhando para o telhado dela. Eu não sei. Nós vamos deixar isso para você e o Espírito Santo. Agora, eu achei o versículo 4 muito interessante. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. E o que isso significa? Bem, aqui não está dizendo que foi consensual. Diz que ele a tomou. Não me parece muito bom. Parece-me um abuso de poder da parte dele. E então, quando a trouxeram, ele se deitou com ela, e quando ela foi purificada de sua impureza, então, agora que eles estão vivendo sob as leis daqueles dias e aparentemente nesta situação, ela, como uma mulher casada, tendo relação sexual com ele, ficou impura, e então ela teve que passar pelos
rituais de purificação antes de voltar para casa? Bem, adivinhe, seu pecado sempre te descobre. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. Agora eu quero que você observe a profundidade da depravação em que Davi, o amado de Deus, caiu aqui nessa situação. Qual foi a sua fraqueza? A luxúria. Não foi o medo? Não foi a raiva? Foi a luxúria. O diabo escolhe pessoas diferentes, de diferentes maneiras. E deixe-me dizer, você precisa se conhecer. E você precisa fazer tudo o que puder para fortalecer a si mesmo naquelas áreas em que você é fraco. Vamos lá. Deixa eu te dizer, se você é um homem ou uma mulher e você é tentado nesta área, você tem uma família adorável e você não quer fazer nada para atrapalhar, você cometeu erros no passado e você trabalha em um lugar onde há muitos homens bonitos ou muitas mulheres bonitas, deixa eu lhe dizer, é melhor você entrar com os olhos fechados e orar antes de chegar lá. Não vá para a cozinha tomar cafezinho com eles, não comece a falar sobre os seus problemas em casa, não leve rosquinhas para eles pela manhã, corra deles como um louco. Nós não, sabe, quantas pessoas se perguntam como eu cheguei aqui? Como isso aconteceu comigo? Bem, um pouco de cada vez. Tantas pequeninas doses de engano e então nós vamos de pouco a pouco nos comprometendo, sem prestar atenção ao que o Espírito Santo está dizendo a cada passo do caminho. E antes que você perceba, você está tão confuso que acaba perdendo coisas em sua vida que são muito preciosas para você. Vamos ser mais espertos do que fomos no passado. Amém? Verso 6. Então Davi mandou uma mensagem a Joabe dizendo: envie-me Urias o Hitita. Assim Davi mandou chamar o marido dela. E então Joabe enviou Urias a Davi. E quando Urias chega, Davi começa a conversar com ele. Porque ele tem um plano aqui. Ele quer levá-lo de volta para casa, para passar algumas noites com a esposa, onde ele espera que Urias tenha relações sexuais com ela, para em seguida parecer que ela ficou grávida do seu marido, e assim Davi estaria livre. Então nós vemos conivência, engano, pecado em cima de pecado, em cima de pecado. Então, quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe, como estavam os soldados. Ele perguntou como estava indo a guerra. Não que ele se importasse com isso, ele estava de conversa fiada. Então Davi disse a Urias: bem, vá até sua casa, lave seus pés, passe algum tempo em casa. Urias deixou o palácio do rei e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Deixe-me lhe dar um presente enquanto você está nisso. Mas Urias, que era obviamente um homem muito íntegro, um homem de caráter, um homem de lealdade, dormiu à entrada do palácio do rei com todos os guardas do seu senhor e não foi para sua casa. Quando os servos disseram a Davi, bem, Urias não foi para a casa dele. Davi disse a Urias: você não veio de uma longa jornada, por que você não foi para a sua casa, Urias? Agora vemos o caráter de Urias. E Urias disse a Davi: a arca e os homens de Israel e Judá repousam em tendas, abrigos temporários, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para minha casa, comer e beber e deitar-me com a minha esposa? Juro por teu nome e por tua vida que eu não farei uma coisa dessas. Em outras palavras, ele está dizendo: os meus irmãos estão sofrendo, a arca de Deus foi capturada, o nome de Deus está sendo profanado e eu não posso simplesmente sair e me divertir enquanto todos ainda estão tendo dificuldades. Eu não faria isso. Verso 12. Então Davi disse a Urias: bem, fique aqui hoje também e amanhã e eu mandarei você de volta. Então Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte também. Agora Davi ainda não terminou. Davi o convidou para jantar e comeu e bebeu com ele para que ele se embriagasse. Alguém está vendo isso aqui? Este é Davi, aquele que escreveu a maioria dos salmos. O amado de Deus, que todos nós admiramos tanto. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos lá.
E ele comeu e bebeu com Davi, até que se embriagou e à tarde, porém, ele saiu para dormir em sua esteira com os guardas do seu senhor, e assim então ele não foi para casa. Oh, eu aposto que Davi ficou nervoso. Agora, sabe, de maneira alguma estou humilhando Davi, ele era um grande homem de Deus e, sabe, se você está entendendo o que eu estou falando de maneira errada e quer me escrever a respeito disso, sabe, eu estou tentando levantar uma questão prática aqui, a de que ele era um homem comum, que se tornou um grande homem de Deus, mas ele não era um homem perfeito. Amém? E aparentemente, ele acreditava que Deus era maior do que o seu maior erro. Eu acho que é preciso uma coragem inacreditável. Apenas absolutamente inacreditável. Para simplesmente fazer algo que você não sabia fazer. Você se decepcionou tanto consigo mesmo, você decepcionou outras pessoas, você machucou outras pessoas, e ainda assim, você dizer, eu me levantarei e voltarei para o meu pai, e ele me curará e me restaurará mais uma vez. O que o filho pródigo fez? Ele teve uma vida tão ruim, ele viveu com os porcos. Desperdiçou toda a fortuna do seu pai. E a Bíblia diz que ele voltou assim. Eu não sei. Talvez alguém esteja me ouvindo agora e você está assistindo do seu sofá ou da sua poltrona reclinável. Uma vez, quando eu estava pregando, eu disse, ei, você aí, recostando-se em sua poltrona, bebendo esta cerveja. E nós temos esse testemunho, um jovem que estava na casa dos 20 anos estava fazendo exatamente isso. Ele foi viciado em drogas por um longo tempo, e ele disse, quando você disse isso, assustou-me tanto, Joyce. Ele disse, então eu fiquei sóbrio e eu aceitei Jesus na hora. Então sim, Deus poderia parar uma conferência inteira como esta aqui, só para falar com você aí. Para que você saiba que não é tarde demais. Você pode tomar uma decisão agora mesmo e começar a desfazer os efeitos de todas aquelas decisões ruins que você tomou no passado. Amém? Deus trabalha no ramo de dar esperança às pessoas e não de condená-las. E nós não estamos pegando leve com o pecado. Precisamos estar muito arrependidos, precisamos ser rápidos em nos arrepender, precisamos sentir muito pelas coisas que nós fizemos de errado. Mas Jesus, Ele é a solução para o pecado. E Ele nunca vai permitir a nós permanecermos no poço no qual nós nos metemos, quando Deus está oferecendo a nós uma maneira de sair de lá. Todo mundo vai condenar você e colocar uma tampa no seu poço, mas Jesus é o único que virá e te levará para fora. Então ele escreveu, Davi escreveu uma carta para Joabe e a enviou com o próprio Urias. Ele escreveu naquela carta, versículo 15, põe Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento, e deixe-o para que ele possa ser ferido e morrer. Uau! Sabe, eu li essa história de Davi de novo, quero dizer, eu nunca diminui a velocidade o suficiente para realmente olhar para isso aqui. E assim, então, enxergar o quanto Deus é maravilhoso e quão misericordioso Ele é. Então, um ano inteiro se passou e Ele nem se arrependeu. Não se arrependeu, até que um certo profeta confrontou a ele. Contou-lhe uma história, eu não vou entrar na história. E ele percebeu que ele era o homem daquela história que estava sendo contada. E então, de repente, ele foi confrontado. Sabe, às vezes podemos pecar terrivelmente e ainda assim podemos ficar tão enganados e nós podemos entrar em tantas camadas de desculpas. Vamos lá. Que nós não encaramos o nosso erro. E talvez você precise fazer isso hoje, talvez precise parar de dar desculpas, talvez precise parar de culpar outra pessoa, e você precisa apenas ficar cara a cara com a feiura
do que você fez, mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque esse é um lugar para começar de novo. Mas você não pode começar de novo se não estiver enfrentando a verdade sobre onde você está agora. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vai deixar vocês livres. Saia desse poço e pule a viagem da culpa. Bem, esse homem acabou se tornando um dos maiores heróis da Bíblia. Quando você pensa em Davi, você não se lembra de tudo isso? Eu nem gosto de chegar aqui e trazer isto, porque eu gosto da imagem que eu tenho de Davi, que está além de tudo isso. Mas isto me mostra como Deus é incrível, e eu espero dar esperança a muitas pessoas que nesse momento se encontram em uma situação ruim e acreditam nas mentiras do diabo, de que é tarde demais para você. Agora, houve consequências para o seu pecado. Eu não estou dizendo que não houve. A Bíblia diz que Davi nunca mais teve paz em sua casa depois desses acontecimentos, sabe? Com certeza houve consequências, e é o que precisamos lembrar sobre o pecado. O pecado sempre pode ser perdoado. Deus sempre irá perdoar você, e você sempre pode ser restaurado à comunhão com Deus, mas isso não significa que você poderá sempre evitar todas as consequências das coisas erradas que você fez. E para ser honesta, nem sei se devemos querer tanto, sabe? Eu acho que às vezes precisamos dizer, quer saber, Deus? Eu sou tão agradecida pelo seu perdão, eu sou tão grata por você amar a mim, e eu sou grata por poder ter comunhão com você e não ter que me sentir culpada, mas eu não acho que seja uma coisa ruim eu sofrer essas consequências, porque talvez me ajude a lembrar de não fazer isso novamente no futuro. A Bíblia diz em Provérbios que se o seu servo não sentir as consequências do seu erro, então ele fará isso novamente. É por isso que você não pode criar os seus filhos e nunca lhes dar uma consequência por qualquer coisa que eles façam de errado e esperar que se comportem apenas porque você diz a eles. Eu sempre dei aos meus filhos a minha palavra primeiro, mas se isso não funcionasse, eu tocava nas suas circunstâncias. Deixe-me dizer, é assim que Deus é conosco, Ele sempre nos dará a sua palavra primeiro. Ele fará tudo o que for possível fazer para passar a sua palavra para nós e nos fazer concordar com Ele e fazer as coisas do jeito dele, mas se não fizermos, Ele nos ama bastante para tocar em nossas circunstâncias. E sobre Pedro? Cara, a fraqueza de Pedro era o medo. A de Moisés era a raiva. A de Davi, a luxúria. A de Pedro era o medo. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Ele mentiu por 3 vezes. E apesar disso, ele se tornou um dos maiores apóstolos na Bíblia. Um homem que é respeitado. Nós ouvimos os seus ensinamentos, lemos as suas epístolas. Deus usou Pedro grandemente. Lucas 22:54. Então eles o prenderam e o levaram, levando para a casa do sumo sacerdote, e Pedro estava a uma certa distância. Bem, essa palavra distância já nos mostra o problema. Assim que começaram os problemas, Pedro recuou e seguiu a distância. Ele não queria que ninguém soubesse que ele conhecia Jesus. Ei, você tem que ter cuidado em estar no mundo e tentar seguir Jesus à distância, sabia? Vamos lá, uma mensagem aqui para alguém. Você vai à igreja no domingo de manhã e é muito cristão quando está com seus amigos cristãos? Mas o que dizer do resto da semana no trabalho? Com seus amigos não cristãos, como você se comporta quando está sentado à mesa do almoço e alguém quer contar uma piada suja? Bem. Ou como você se comporta se você se encontra na mesa do almoço no meio de um monte de fofocas do escritório? Bem, eu vou deixar isso para lá. Vamos continuar. Você sabe do que estou falando, certo? Então nós podemos começar a seguir Jesus à distância. Nós não queremos parecer muito religiosos.
E quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e se sentaram, Pedro sentou-se entre eles. Bem, em primeiro lugar, o Salmo 1 diz: não se sente para descansar e relaxar com os escarnecedores? Tenha cuidado com quem você se senta. Então uma serva viu Pedro e ela disse assim: este homem estava com ele. E ele negou dizendo: mulher, eu não o conheço. Mentira número 1. E um pouco mais tarde alguém o viu e disse: sim, você é um deles. E Pedro disse: homem, eu não sou. Mentira número 2. E depois de um intervalo de cerca de 1 hora ainda, outro insistiu dizendo: certamente este homem também estava com ele, pois ele também é galileu. Mas Pedro disse: homem, eu não sei a respeito do que você está falando. E imediatamente, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E Jesus já havia dito a ele que o galo cantaria e que ele o negaria 3 vezes. E Jesus disse: Pedro, eu tenho orado por você. Mas em vez dele dizer: oh, obrigado, Jesus, eu preciso disso, eu sou fraco e sem a sua ajuda eu vou desmoronar. Em vez disso, Pedro disse: eu nunca faria uma coisa dessa, Jesus. Eu nunca faria uma coisa dessas. Eu morreria com você. Agora veja, há muitas coisas nessa história, mas eu acredito que uma das razões pelas quais Deus sentou-se e deixou isso acontecer é porque, na verdade, ele queria Pedro, ele tinha que se encontrar. Veja, às vezes nós podemos pensar mais de nós mesmos do que deveríamos, e isso nos afasta do nosso destino. Então Deus apenas recua um pouquinho, e assim ele nos deixa falhar, e nós temos que nos encontrar e perceber o quanto precisamos de Deus. Ainda estão comigo? Não estou perdendo vocês, não é? Ok. Tudo bem, eu tenho só 10 minutos, então preste atenção. Então, por 3 vezes, ele mente, o galo canta. Agora olhe para o versículo 61. E o Senhor se virou e olhou para Pedro. Cara, você consegue imaginar por um momento esse olhar? Sabe, é como sua mãe. Sabe, uma mãe tem esse olhar, é tipo... Mas eu realmente não acho que Jesus tenha olhado para Pedro com um olhar de raiva. Eu acho que o olhar de Jesus provavelmente foi triste, convincente, mas também amoroso. E Pedro fez a coisa certa, ele saiu e chorou amargamente. O que é isso? Ele foi e imediatamente arrependeu-se profundamente pelo seu pecado e o seu erro. E isso é tudo que Deus está procurando. Não peguemos leve com o nosso pecado, vamos nos arrepender profundamente. E sabe, dói demais quando eu acredito que decepcionei a Deus, mas também sou inteligente o suficiente para saber que tenho que sair desse poço. Eu pulei a viagem da culpa porque há muito em jogo para eu chafurdar nesse poço por dias a fio. Amém? Deus tem muita coisa para a gente fazer. Nós não precisamos desperdiçar seu tempo assim, não quando o sangue de Jesus está sempre disponível para nos lavar de novo, de novo, de novo, de novo. A Bíblia diz que Jesus sentou-se à direita de Deus e continuamente está intercedendo por nós. Bem, você sabe o que eu descobri? Meu cérebro rápido como um raio me disse isso. Se ele está continuamente intercedendo é porque preciso continuamente disso. Alguém acredita nisso? E eu fico tipo assim, continue orando, Jesus. Eu preciso disso. Bem, não importa em que tipo de poço você possa estar hoje, Deus está ali para ajudar você. Fale com Ele, saia desse poço, pule a viagem da culpa.